Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O ônibus que tombou com torcedores do Corinthians em Minas apresentava problemas de conservação e de documentação. E o motorista tem várias multas graves, como excesso de velocidade, e já se recusou a fazer o teste do bafômetro. O Supremo decide que crimes de homofobia e transfobia são equiparados à injúria, sem direito à fiança e não prescrevem com o tempo. As queimadas no Maranhão ameaçam a vida de animais silvestres que procuram abrigo em áreas urbanas. E ainda 20 anos do maior acidente da história do Programa Espacial Brasileiro. Um foguete explodiu na base de Alcântara, no Maranhão. Terça-feira, dia 22 de agosto, agora no Brasil TV. Parentes e amigos se despediram hoje das vítimas do acidente na BR-381, envolvendo um ônibus que transportava corintianos. Os feridos no acidente continuam internados no Hospital Regional de Betim. Um deles, mais grave, é o motorista de 39 anos, que está no CTI. Olá, Marcele. De acordo com o último boletim médico que foi divulgado, 6 pessoas seguem internadas aqui no Hospital Regional de Betim. Entre elas, o motorista desse ônibus, que é o Kleiber Felipe Vicente Martins. Ele permanece em estado grave no CTI, mas está recebendo os cuidados. De acordo com o boletim médico, o estado de saúde dele é bem delicado, mas ele vem respondendo aos tratamentos. Além do motorista, outros 2 pacientes estão em situação mais delicada. Um homem de 47 anos que apresenta quadro estável está internado na unidade de decisão clínica, mas será encaminhado para o CTI para um monitoramento mais ostensivo. Um paciente, também do sexo masculino, de 29 anos, apresenta quadro estável de saúde e segue internado no CTI. Um outro paciente, também do sexo masculino, de 56 anos, apresenta quadro estável. Ele passou por um procedimento e está em observação na unidade clínica cirúrgica. Uma mulher de 21 anos apresenta quadro estável, está em observação na unidade de decisão clínica. Um paciente do sexo masculino, de 61 anos, está com estado estável e segue em observação na unidade de pronto-socorro, aqui também do Hospital Regional de Betim. Segundo a Prefeitura de Betim, as informações com o estado de saúde dos passageiros que seguem internados aqui estão sendo repassadas diretamente para a família. Uma 7ª vítima segue internada no Hospital João 23, em Belo Horizonte, hospital que não divulga o estado de saúde dos pacientes. Luana Nunes, para o Brasil TV. Documentos mostram que o ônibus apresentava problemas de conservação, de documentação e o motorista, um festival de multas. Excesso de velocidade, falar ao celular enquanto dirige, fuga de pedágio e até recusa de teste de bafômetro. Essa é a sede da empresa CFV Martins Transportes, dona do ônibus que sofreu acidente com os torcedores do Corinthians. O endereço fica em uma casa em Jacareí, interior de São Paulo. Além desse local, procuramos algum responsável pela empresa em outros 2 lugares, mas ninguém foi encontrado. O motorista de 39 anos também é o dono da empresa. Ele permanece internado em estado grave em Minas Gerais. Nós tivemos acesso também ao prontuário de multas do motorista. Como pessoa física, Kleiber Felipe Vicente Martins levou 17 multas entre 2019 e 2022. Em uma dessas autuações, inclusive, no ano de 2021, Kleiber se recusou a fazer o teste do bafômetro. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, o motorista que se recusa ao teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa recebe uma multa gravíssima com suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Nós tivemos acesso também aos dados de multas do ônibus. Segundo o Detran, o veículo tem 33 multas. O total de débitos chega a R$ 10.155. Entre essas multas, há 5 por transitar acima da velocidade permitida e uma por evasão de pedágio. O ônibus também transitava com a documentação vencida. O último licenciamento foi feito em 2019
e não tinha autorização da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para o transporte de passageiros. De acordo com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o IPEM, o tacógrafo do veículo estava vencido. Esse instrumento registra informações importantes como a distância e o tempo percorrido pelo veículo. O passageiro que embarca em um ônibus fretado pode verificar se a viagem está dentro da lei através do número da placa do veículo e o número da licença viagem fornecido pelo motorista. Basta ligar na ouvidoria da ANTT pelo telefone 166 e conferir se o ônibus tem todas as autorizações para fazer a viagem. Quando a gente usa um serviço de transporte, é verificar se é um serviço regulamentado. As vistorias, as autorizações das agências regulatórias são importantes para garantir a segurança de quem está sendo transportado e de quem está contratando o serviço. Por isso, cabe a quem consome, a quem contrata, também fazer a verificação, além dos órgãos de fiscalização que tem que fazer o trabalho aí de autorização e fiscalização em cima daqueles que estão irregulares. Entre janeiro e julho deste ano, a ANTT apreendeu em todo o país 910 veículos que faziam transporte clandestino. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, os fiscais evitam pontos fixos para que os motoristas irregulares não mudem de rota. Os clandestinos, eles rodam com olheiros, né? Você tem motos, veículos, tem auxiliares ali nos postos de gasolina, então a gente faz esse combate a clandestino em movimento, né? E principalmente nos locais em que não há como desviar, né? Nós não conseguimos contato com as defesas do motorista e da empresa. Em casos onde o motorista se recusa a fazer o teste do bafômetro, o Departamento de Trânsito afirmou que há um prazo de 5 anos para a instauração de processos de suspensão do direito de dirigir. Nós entramos em contato com o Detran de São Paulo, que respondeu que, sobre as informações do condutor, segue as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados, não podendo fornecer informações pessoais de qualquer cidadão. Um grave acidente provocou a morte de 5 pessoas e deixou outras 5 feridas na rodovia BR-153 em Campos Novos, Paulista, no centro-oeste paulista, na tarde de ontem. 2 caminhões e 3 carros se envolveram na batida. Os destroços ficaram espalhados pela rodovia. O acidente aconteceu na BR-153, entre Ourinhos e Marília. A rodovia estava bloqueada numa operação Parisiga, na cidade de Campos Novos, Paulista. Foi quando esse caminhão-baú, desgovernado, atingiu 3 carros que estavam na fila aguardando para seguir viagem. A rodovia é de pista simples e, segundo testemunhas, o caminhoneiro fazia uma ultrapassagem. Veio podando, assim, segundo informação do motorista que estava atrás, né? Que quando ele bateu, né? Falou que ele podou e acho que ele não viu que estava parado, né? Que realmente estava tudo parado. Os carros estavam todos parados. Os carros ficaram destruídos. O caminhoneiro se feriu e foi levado a um hospital da região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, neste carro branco tinha um jovem de aproximadamente 30 anos que não resistiu aos ferimentos. Já neste outro, 4 idosos. 3 morreram ainda no local. A maior dificuldade do Corpo de Bombeiros e das demais agências envolvidas, sem dúvidas, foi a extração das vítimas em óbito. Visto o grau de deformação dos veículos envolvidos, nós tivemos bastante trabalho para podermos ganharmos espaço e fazermos a extração dessas vítimas que infelizmente estavam em óbito, o que demandou um bom tempo de trabalho nosso. A 5ª vítima chegou a ser socorrida na Santa Casa de Ourinhos, mas de acordo com a PRF, morreu horas depois. Os 4 ocupantes do carro prata eram de Ipauçu, a 80 quilômetros do acidente. Eles estavam indo para uma consulta médica em Marília. 2 pessoas estavam neste 3º carro, que foi parar do outro lado da rodovia. Mãe e filho tiveram ferimentos leves. Um vendedor ambulante que estava no local também foi atropelado. Todos foram levados ao Hospital das Clínicas, em Marília. Já tinha visto um acidente assim? Não, nunca tinha. Esse foi de maior proporção que eu já vi. E é muito triste, né? 4 feridos desse acidente continuam internados. A Polícia Civil do Piauí e a Receita Federal fizeram uma operação hoje para combater a venda de produtos roubados, falsificados ou contrabandeados.
Aqui no Piauí, as polícias civil e militar e a Receita Federal realizaram na manhã de hoje a Operação Interditados 4. 5 lojas em Teresina e no município de União, que fica a 52 quilômetros da capital, foram alvos da operação. O objetivo é combater a venda de produtos falsificados, roubados e contrabandeados. Dentre os produtos apreendidos estão aparelhos celulares, eletrônicos, videogame, também dinheiro que foi apreendido pela polícia e outros acessórios. Essa operação iniciou em janeiro deste ano e está na 4ª fase. Dessas 5 lojas, 4 que ficam em Teresina foram totalmente interditadas, tiveram as atividades suspensas por determinação judicial. E a 5ª loja, que fica no município de União, teve parte do material recolhido e deve continuar funcionando. Aniele Brandão para o Brasil TV. Na Bahia, a Polícia Federal ampliou a equipe destacada para ajudar na identificação e prisão dos assassinos da mãe Bernadette, uma das principais lideranças quilombolas do país. A Camila Marinho está lá em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, e fala com a gente sobre isso. A equipe da Polícia Federal é formada por um delegado, um escrivão e agora um grupo maior de agentes que vai atuar nas investigações para contribuir com os trabalhos da Polícia Civil. Os investigadores das duas polícias já trabalham com uma lista de pessoas em sigilo com as quais Bernadette Pacífico vinha tendo problemas de relacionamento. Pela maneira como ela foi assassinada, a principal linha de investigação é de execução por vingança. Madeireiros ilegais, vizinhos violentos, traficantes suspeitos de agir na região do Quilombo, todas essas pessoas estão na lista de suspeitos investigados. Novas testemunhas já prestaram depoimento falando sobre a tensão em que vivia mãe Bernadette. Policiais também estão apurando se a morte dela tem alguma conexão com o homicídio do filho, Flávio Gabriel dos Santos, o Binho do Quilombo, assassinado em 2017. Investigadores também tentam encontrar imagens de câmeras de segurança com a moto usada pelos 2 assassinos e procuram pelos aparelhos celulares, os 5 aparelhos celulares que foram roubados na cena do crime. Camila Marinho de Salvador para o Brasil TV. Desde 2019, o Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. E agora, os ministros decidiram que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais podem ser punidos como crime de injúria racial. A Luísa Doyle explica o que muda com essa decisão. Quando o Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo, permitiu que ofensas coletivas ou a grupo fossem punidas. Agora, ao equiparar ao crime de injúria racial, autoriza que ofensas individuais sejam punidas também da mesma forma. A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos argumentou ao Supremo Tribunal Federal que havia uma resistência na Justiça para a homofobia e a transfobia em casos individuais e que esse novo entendimento seria necessário para garantir a proteção à população LGBTQIA+. Agora, as punições são mais severas para esses crimes do que para outros crimes contra a honra. E uma lei sancionada neste ano equiparou a injúria racial ao racismo, tornando as penas mais severas. Então, o crime de injúria racial é inafiançável e imprescritível. A pena é de 2 a 5 anos de prisão, mas pode ser dobrada se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. Em Goiás, a Polícia Civil está investigando uma mulher que se passava por esteticista. Os policiais foram em várias clínicas de Goiânia, onde ela teria realizado os atendimentos. Ela usava, inclusive, um diploma falso. Olá, Marcele e amigos do Brasil TV. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão hoje aqui em Goiânia. O alvo era Karina Jéssica Gomes Souza, de 34 anos, que estaria fazendo procedimentos estéticos de forma ilegal aqui na capital. Na casa dela, os policiais encontraram vários produtos, como toxina botulínica, anestésicos, seringas. Tudo foi apreendido. Os policiais também foram em 4 clínicas estéticas, lugares
lugares onde Karina estaria e teria feito procedimentos estéticos. 7 vítimas tiveram problemas de saúde depois das aplicações. Vamos ver o que disse o delegado que está responsável por esse caso. As vítimas relataram terem sofrido inchaços, edemas, terem sofrido perdas da sensibilidade, deformação temporária e muita dor. Ela também receitava, por escrito ou verbalmente, via mensagens, para essas vítimas tomarem medicações até de uso controlado. E então, apuramos nisso 3 crimes: o exercício ilegal da profissão, a lesão corporal e também o exercício ilegal da medicina. Nós não conseguimos contato com a defesa da investigada Karina Jéssica Gomes Souza. Mais da metade dos municípios pernambucanos não executa o programa de vacinação de maneira adequada. É o que revela uma fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, divulgada hoje pela manhã. Seringas e agulhas guardadas em condições inadequadas, salas sem climatização, portas sem fechaduras para controle de acesso e equipamentos de refrigeração em condições precárias. Esses foram alguns dos problemas encontrados pelo Tribunal de Contas. A fiscalização do TCE aconteceu nos 184 municípios pernambucanos e durou 40 dias. As equipes do Tribunal de Contas visitaram mais de 1.600 unidades básicas de saúde. A auditoria foi motivada pela queda nas taxas de cobertura vacinal nos últimos 7 anos. O Plano Estadual de Saúde estabelece uma meta de imunizar 95% das crianças com até 1 ano de vida com as vacinas pneumocócica, tríplice viral, pentavalente e contra pólio. Mas, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, desde 2016, Pernambuco fica abaixo dessa meta, situação que foi agravada pelas restrições impostas pela pandemia. O que nos motivou foi exatamente essa queda na vacinação e o nosso objetivo é que a gente possa mostrar aos prefeitos, às prefeitas, aos gestores dos municípios e do Estado por que isso aconteceu. É a falta de um serviço. Por exemplo, o principal que a gente aponta é a busca ativa, para saber ali na casa de cada família qual foi a criança que ficou sem a vacinação. Até porque ela tem lá o cartão da vacinação. Ela sabe se o menino foi vacinado ou se não foi. Então, a busca ativa para nós, para o sistema de controle externo do Tribunal de Contas de Pernambuco, é o principal quesito para que a gente possa melhorar a cobertura vacinal de todas as crianças no nosso estado. O levantamento feito pelo TCE apontou que somente 23 cidades se enquadraram no nível satisfatório de execução do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Outras 70 ficaram num nível considerado moderado. A fiscalização indicou ainda que em 71 municípios pernambucanos a execução do PNI estava em situação grave e 20 cidades tiveram como resultado um nível crítico de imunização. Segundo o TCE, quase metade dos municípios apresentou falta de alguma vacina. Em 125 cidades, a capacitação das equipes foi considerada deficiente, o que corresponde a 67,9% do total. Além disso, 127 municípios não realizavam busca ativa para melhorar os índices de cobertura vacinal, o que representa 69%. O TCE explicou que as prefeituras que tiveram resultados considerados ruins vão ser notificadas. Iremos elaborar um relatório para cada um dos municípios fiscalizados. Tá? Os gestores municipais serão notificados de todas as irregularidades encontradas o encaminhamento ele vai se dar caso a caso, análise caso a caso. A depender da gravidade das irregularidades que forem encontradas, pode ocorrer envio de ofícios de ciências e falhas, ofícios de alerta de responsabilização ou até mesmo a abertura de procedimento de autoria especial ou de termo de ajuste de gestão. Com surto de casos na Bolívia, com mais de 800 casos confirmados, a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul pediu um reforço na vacinação de crianças contra a coqueluche. Em Mato Grosso do Sul, a principal preocupação está com o baixo índice de vacinação. A principal prevenção contra a coqueluche é a vacina, que também protege de outras doenças, como hepatite B, influenza B e tétano.
Em Campo Grande, as crianças de até 1 ano, apenas 30% do público-alvo foram vacinadas. Isso agora em 2023. No ano passado, o índice também ficou muito abaixo do necessário. 79,5%, enquanto a meta determinada pelo Ministério da Saúde é de 95%. A vacina é aplicada aos 2, 4 e 6 meses, com um reforço aos 15 meses e 4 anos. Grávidas também precisam se imunizar. Não há casos ainda confirmados em Campo Grande, mas em cidades próximas, como Água Clara, já houve registro. A transmissão ocorre através da tosse, espirro ou até mesmo da fala do indivíduo contaminado. Para alcançar o público-alvo, a Secretaria Municipal da capital está com plantões de vacinação aos fins de semana e feriados. Durante a semana, as salas de vacina funcionam normalmente de acordo com a Unidade Básica de Saúde. Lorena Segala, para o Brasil TV. A gente fala agora das queimadas no Maranhão. O problema afeta a vida de animais que vivem na região e que ficam em alto risco. O fogo tem deixado rastros de destruição por todo o estado. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, este ano o Maranhão já registrou mais de 6 mil focos de incêndio, que têm afetado biomas como o Cerrado e a Amazônia, onde é grande a diversidade de animais que com as queimadas têm fugido do seu habitat natural. Além da família de capivaras que morreu na semana passada em consequência de um incêndio, outros animais como jacarés, cobras e até porco-espinho foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros depois de buscarem abrigo em áreas urbanas. Este mês, o estado registrou mais de 2 mil focos de incêndio e em Imperatriz, a média de registro do Corpo de Bombeiros é de 3 a cada 24 horas. São situações que ameaçam o meio ambiente e a biodiversidade. Leiliane de Araújo, de Imperatriz, para o Brasil TV. A seguir, mais um triste espetáculo no Tietê. O rio ficou coberto de placas brancas hoje pela manhã. A gente já te mostra. Brasil TV de volta falando de um acidente que completa hoje 20 anos. Um foguete explodiu na base de Alcântara, no Maranhão, e abalou o programa espacial brasileiro. A tragédia matou 21 profissionais civis no centro de lançamento de Alcântara no dia 22 de agosto de 2003. 20 anos depois, essa ainda é considerada a maior tragédia do programa espacial brasileiro. O acidente aconteceu 3 dias antes do lançamento do foguete VLS-1, protótipo que colocaria em órbita 2 satélites nacionais de observação terrestre. Toda a estrutura em volta do foguete já estava montada e ele passava por ajustes finais na Torre Móvel de Integração, a TMI, quando um dos motores teve uma ignição prematura e o protótipo foi acionado antes do tempo. A torre inteira explodiu. Geice Gomes para o Brasil TV. Agora olha essa imagem, até parece neve num inverno quente, mas é poluição. Uma espuma encobriu o rio Tietê hoje de manhã. O Eliezer dos Santos sobrevoou o rio e tem as informações. A gente vê essa grande concentração de espuma, seguindo aqui pelo Tietê, na altura aqui do Cebolão. Quantidade menor em comparação agora pela manhã. Nós temos até imagens de quando nós sobrevoamos aqui essa região, por volta das 8 horas da manhã, que essa espuma aqui do rio Tietê começava aqui no Cebolão e seguia por toda essa região aqui de Osasco, passando aqui no meio da rodovia Castelo Branco por diversos quilômetros, E parecia realmente aí que tinha essa neve, mas pelo contrário, de vez de limpeza era tudo sujeira por aqui. A CETESBA informou que isso aconteceu devido a pelo menos 2 fatores conjuntos. Uma quantidade maior de substâncias que são encontradas em produtos de limpeza, junto com a agitação do rio, que foi provocada pela liberação da água de uma barragem aqui do Tietê para permitir que as balsas de limpeza conseguissem navegar. Segundo especialistas, se essa espuma ainda está aparecendo, é porque o esgoto não está sendo tratado como deveria. Mas, segundo a nota enviada pela CETESB, o governo está investindo em melhorias aqui nessa região. Nossa equipe conversou com uma especialista e ela alertou que essa espuma é tóxica e pode provocar doenças.
espuma que se forma num rio como o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, ela é proveniente de esgoto doméstico não tratado. Normalmente são os saponáceos que a gente usa, como detergente, sabão em pó, sabonete, shampoos, que quando são lançados, né, no leito dos nossos rios e com a movimentação, eles formam essa espuma, tá? Que é uma espuma tóxica. Então isso é muito preocupante, porque ter contato com essa espuma significa você se colocar frente a algum tipo de poluente que pode ocasionar uma dermatite de contato, por exemplo. Para essa espuma chegar no rio, significa que o esgoto está chegando no rio. E que esse esgoto que deveria ser tratado não foi tratado. Ele foi coletado, afastado e não foi tratado. Então, são os nossos órgãos competentes, né, os nossos órgãos de saneamento. É necessário que o Plano Municipal de Saneamento do município de São Paulo e também do estado de São Paulo, que ele seja efetivado. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.